Olá, pessoal, tudo bem? Alunos da terceira série. Nós estamos aqui para mais uma sessão de correção de exercícios, agora entrando aí na terceira quinzena, né? Então, nós vamos corrigir as atividades, aí a tarefa 4, 5 e 6. Está se aproximando o dia de vocês entregarem o seu portfólio, então vocês organizem aí tudo direitinho, tá? Com as páginas, a data correta. E não se esqueçam também de assinar cada página do seu portfólio, certo? Isso é para sua própria segurança. Tendo todo o seu portfólio assinado, você não corre nenhum risco de fraude, nem de plágio, certo? E também vai evitar um transtorno, porque o seu professor pode pedir para você refazer todo o seu PDF, caso você não tenha assinado, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Bem, na tarefa 4, a gente está fazendo aí já uma introdução ao conteúdo que realmente é o conteúdo da terceira série, né? A gente terminou a nossa parte de nivelamento e agora a gente vai sim para a terceira série, que é geometria analítica. Então, a gente vai estudar ponto, vai estudar reta. Então, algumas definições, elas precisam ficar bem claras para vocês, certo? Quando vocês estiverem assistindo os vídeos, faz aí as suas anotações, anota as definições aí que você vai precisar utilizar. Aqui, por exemplo, a gente vai falar sobre bissetriz, que já foi falado lá no vídeo, o pessoal que entrou em contato tirou dúvida também, já ficou sabendo o que é uma bissetriz. E, sim, são conceitos bem simples que vocês não terão dificuldade nenhuma, ok? Bem, qual é o enunciado aí da tarefa 4? Vamos lá. Tarefa 4, né, data do dia 26/2, temos aí, situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos A, 1 e 3, B, menos 2 e 1, C, 0 e menos 4, D, menos 3 e 0, letra, ponto E, né, menos 2 e menos 3, F, 2 e menos 1, G, 3 e menos 4, H, 5 meios e 1. Muito bem. Então, esses são os pontos que a gente precisa localizar, situar, né, no sistema cartesiano. O sistema cartesiano é um eixo, dois eixos, né, ortogonais. Então, eles se encontram formando um ângulo de 90 graus. E aqui, no ponto de origem dos dois, a gente chama mesmo de origem do sistema cartesiano. E aqui costuma ser o ponto O, certo? E ali nós temos coordenadas 0 para x e 0 para y, certo? Então, assim, ó, o eixo x é o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, e o eixo y é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, certo? E cada ponto, ele é representado por um par ordenado. Muito bem, pessoal. Quando vocês forem fazer o sistema cartesiano, tanto para localizar e situar pontos, como para vocês também montarem um gráfico, parte dele, é muito importante que vocês utilizem material de desenho. A régua aqui ela é essencial. Você não pode fazer uma reta torta e também não colocar as distâncias equivalentes, certo? Então, assim, a distância, por exemplo, do 4 para o 5, ela tem que ser exatamente igual à distância do 5 para o 6. Você não pode ficar dando espaços diferentes aí, não, que você vai ter uma qualidade ruim do seu desenho e você não vai conseguir tomar decisões acertadas a partir do seu desenho. Ok? Então, é muito importante a utilização de régua e que vocês façam tudo medido, tudo certinho, mantendo sempre um padrão. Então, vamos lá. O meu sistema cartesiano já está aqui desenhado e agora eu vou pegar aqueles pontos lá e situar, certo? Um ponto, ele é representado por um par ordenado e o primeiro valor é o de x e o segundo valor de y, que vem entre parênteses. Então, nós temos aí o ponto A, ele está localizado nas coordenadas 1 e 3, ou seja, 1 para x e 3 para y. Então, aqui, ó, 1 e 3. Então, aqui está
Aqui está o ponto. Correto? Muito bem. O ponto B é menos 2 e 1. Menos 2, gente, já está aqui, ó, à esquerda da origem. Então, aqui, ó, menos 1, aqui é o zero, tá? Menos 1, menos 2. Então, foi menos 2 para x e 1 para y. Então, aqui, ó, vai subir 1. Aqui, ponto B. Ponto C, 0 e menos 4. Ah, professor, o que acontece quando um dos valores é 0? Quando um dos valores é 0, significa que o ponto está em cima do eixo. Qual eixo? Olha, nesse caso do ponto C, ele é 0 para x e menos 4 para y. Então, ele está em cima do eixo y. No menos 4, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na nossa tela. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui está o ponto C, em cima do eixo das ordenadas. Ponto E, menos 2 e menos 3. Então, aqui é menos 2. E agora ele desce. Aqui, menos 3. Aqui está o nosso ponto E. E agora, F, ponto F, menos, 2 e menos 1. Então, 2 para x e menos 1 para y. Então, aqui, ó. Aqui está o ponto F. Ponto G, 3 e menos 4. Então, 1, 2, 3 e menos 4. Então, ele vai ficar aqui, ó, na mesma altura que está o ponto C. Aqui está, ponto G. E o ponto H, que é 5 meios e 1 meio. Gente, 5 meios é a mesma coisa de 2,5. E 1 meio é 0,5. Então, nós vamos ficar aí, ó, 5 meios exatamente entre o 2 e o 3. Aqui, ó, vai dar 2,5. E meio, então, é a metade de 1. Então, se aqui é 1, ó, meio vai estar aqui na metade. E aqui também. Então, aqui está o ponto H, certo? Deixa eu só conferir se tem o ponto D também, porque se tiver, eu deixei passar. Tem o ponto D que eu não anotei, tá? Ele é o menos 3 e 0. Vamos voltar para a gente pegar o ponto D. Menos 3 e 0. Observa que agora nós temos um valor negativo para o eixo Y. Então, quer dizer que o ponto vai estar em cima de x, ó, menos 3 e 0. Então, a gente vem aqui no menos 3. Vamos prolongar aqui um pouquinho. Certo? Então, está aqui menos 3. E aqui está o ponto D. Certo? Então, esse é o nosso sistema cartesiano. E aí eu vou aproveitar o meu desenho e vou falar um pouquinho mais para vocês que é alguns conceitos que a gente já vai utilizar nos exercícios seguintes. Bem, primeiro vamos falar aqui de quadrantes. Olha, nós temos aqui um eixo, outro eixo, esses eixos se cruzam e cortam esse plano em 4 regiões, certo? Cada região dessa daqui, ela é chamada de quadrante. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, ele está na parte superior do lado direito, ele é o primeiro quadrante. Observem que qual é a característica aqui no primeiro quadrante? Tanto os valores de x que estão à direita, quanto os valores de y que estão na parte superior, são positivos. Então, essa é a característica do primeiro quadrante.
os valores, tanto de x quanto y, são valores positivos. Aqui à esquerda, ainda na região superior, nós temos o segundo quadrante, porque assim, o nosso sentido aqui, ó, é o sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. No segundo quadrante, como eu disse, está na parte superior. Então, ele tem valores de y positivos, mas ele está à esquerda. Então, ele tem valores de x negativo. Então, essa é a característica do segundo quadrante, certo? X negativo, y positivo. Continuando, nós vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, nós temos x e y, ambos negativos. E a gente fecha o ciclo aqui no quarto quadrante. O quarto quadrante, ele está na parte inferior à direita. Então, ele tem x positivo e y negativo. Então, essa é a característica. Certo? Então, falamos dos quadrantes aí. Aqui, nós temos na origem o ponto 0 e 0. Tá? Então, algumas vezes vocês vão encontrar situações que falam assim, está na origem. Ah, mas eu não falou quais são as coordenadas da origem. 0 para x, 0 para y. E os outros pontos que ficam sobre os eixos, se o ponto estiver em cima do eixo x, ele vai ter valor de y igual a 0. E se o ponto estiver sobre o eixo y, aí ele vai ter o valor 0 para x. Ok? Então, essas são as características. Além disso, eu preciso falar com vocês também sobre bissetriz. A gente vai ter nos exercícios aí. O que é uma reta bissetriz? Uma reta bissetriz, ela corta um arco ao meio, certo? Então, aqui, olha, nós temos um arco aqui de 90 graus. Então, a reta bissetriz, ela vai cortar esse arco aqui de 90 graus ao meio. Então, a gente vai ter 45 e 45. Então, há quantas bissetrizes que nós temos ali? Nós temos duas bissetrizes, ambas passando ali pela origem. Ok? Então, aqui, ó, nós temos essa bissetriz aqui. Essa bissetriz, ela recebe o nome de B13. Porque é a bissetriz que corta o primeiro e o terceiro quadrante, viu? E ela corta aqui ao meio. Qual que é a característica da bissetriz? A bissetriz, pessoal, ela tem pontos dela onde o x e o y têm o mesmo valor. Aqui, ó, nós vamos ter o ponto 1 e 1. A gente vai ter o ponto 2 e 2, a gente vai ter o ponto 3 e 3. Então, todos esses pontos que têm valor de x e de y iguais, eles estão sobre a bissetriz, certo? Então, assim, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, ou mesmo uma fração, raiz de 3 e raiz de 3, 4 sobre 5 e 4 sobre 5. Então, todos os valores onde x e y são exatamente iguais, esses pontos eles estão sobre a bissetriz, que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Aqui também vai ser a mesma coisa. Aqui no terceiro quadrante, menos 1 e menos 1, menos 3 e menos 3, menos 40 e menos 40. Então, todos esses pontos estão sobre a bissetriz. Tem outra bissetriz? Tem uma bissetriz aqui, ó, que passa pelos quadrantes 2 e 4. Então, ela é a B24. Quais são as características dos pontos que estão sobre essa bissetriz? Ele tem valores em módulo iguais, só que os sinais contrários. Igual aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente vai ter o ponto menos 1 e 1. Então, qual é a característica? O número é igual, mas o sinal é sempre o contrário. Se um for positivo, o outro vai ser negativo. Tá bom? Então, essa é a característica. Então, assim, menos 1 e 10. Oh, desculpa. Não. Menos 10 e 10. Então, tá vendo que o número é o mesmo, só que mudou o sinal? Tá na bissetriz? Tá. Qual bissetriz?
a bissetriz dos quadrantes pares, 2 e 4, certo? Se fosse 10 e 10, estava na bissetriz? Estava. Em qual delas? Na bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o quadrante 1 e 3. Ok? Então, essas são as informações adicionais. E aí, agora a gente pode discutir os demais exercícios dessa lista. Vamos lá, então, para o exercício número 2. 2 não, perdão, 9, né? Que a gente vai na sequência desde a tarefa 1. Bem, tá aí, ó. O exercício 9 pede para que a gente forneça as coordenadas dos pontos dados no plano cartesiano abaixo. Então, tá aí o plano cartesiano. Em ordem alfabética, nós iniciamos aí a partir do H, né? Então, vamos começar aí pelo H. Observe, H vai ser 2 e... Vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o H, ele é 2 e 4. Depois, o I. O I está lá, ó, no terceiro quadrante. Então, ele vale menos 2 para X e menos 4 para Y. J. Olha aqui o J. J vale 1 para X e 1 para Y. Ó, o J está... Onde que está localizado o J? Na bissetriz. Qual bissetriz? Bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o B13. Depois o JK, olha K. K está em qual quadrante? Não está em quadrante nenhum, está sobre o eixo X. Nesse caso, nós temos aí que o valor para Y vai ser 0. Então, K, qual a coordenada dele? 3 e 0. Depois do K, vamos para L. L, onde está você, L? A L está aqui, ó, no segundo quadrante. Então, é menos 1 para X e 4 para Y. Agora, M. M está no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, menos 3 e menos 2. E N... N, onde está? N está aqui no quarto quadrante, ó. N vale 1 para X e menos 3 para Y. E por último, o ponto O, que é a origem, as coordenadas dele valem 0 e 0, ok? Então, eu vou deixar aqui no quadro para vocês os valores, para vocês poderem... Bem, então tá aí, né? Esses são os valores aí de cada ponto. E assim, só para a gente poder reforçar bem essa questão de localizar os pontos, vamos lá. Primeiro quadrante, tudo positivo. Terceiro quadrante, tudo negativo. Primeiro quadrante, certo? Porque é tudo positivo. E além de estar no primeiro quadrante, como é 1 e 1, a gente vai dizer que está sobre a reta bissetriz. 3 e 0. Quer dizer que está em cima do eixo X. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4 está em qual quadrante? No segundo quadrante, porque é negativo e positivo. Terceiro quadrante, agora 1 e menos 4, está onde? No quarto quadrante. 0 e 0 está na origem, ok? Muito bem. Bem, no exercício 10, são dados aí para a gente 12 pontos, tá? Que vai do ponto A até o ponto L. E pede para a gente localizar esses pontos aí, se eles estão no primeiro, no segundo, no terceiro, o quarto quadrante, em cima do eixo X ou Y, em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares ou sobre a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então, o que a gente acabou de discutir lá no outro exercício, nós vamos aplicar aqui. Tudo bem? Então, vamos ao ponto A. Acompanhe aí no de vocês. O ponto A, ele é menos 3 e 3. Menos 3 e 3 está no segundo quadrante. Então, aqui a gente vai colocar o ponto A. Só que tem um outro detalhe, olha aí, 3 e 3. Então, ele está em cima de uma bissetriz também. Qual bissetriz? Os quadrantes pares ou ímpares?
Como os sinais aí são contrários, menos 3 e 3, então ela está, né, aqui como está no segundo quadrante, né, já dá ideia para a gente que está nos quadrantes pares. Então, eu também vou dizer que A está aqui sobre a bissetriz. 11 quintos e 0. Olha, observa que o valor de y é 0, então está em cima do eixo x. Então, aqui nós vamos localizar o ponto B. C, menos 4 e menos 5. Então, a característica aí que é tudo negativo. Então, é terceiro quadrante. Então, nós vamos pôr aqui o ponto C. Ponto D é 0 e raiz de 2. Qual característica? Um dos valores negativos, então está sobre um dos eixos. Como o valor de x é 0, então está em cima de y. Aqui nós vamos localizar o ponto D. Ponto E, 1/4 e 1/4, ambos positivos. Então, quer dizer que está onde? No primeiro quadrante. Então, aqui a gente põe o ponto E. Só que ele tem esse detalhe de ser ambos iguais, certo? Então, além de estar no primeiro quadrante, ele também está sobre a bissetriz. Então, põe aqui o ponto E também. F, 0 e menos 5. Olha, 0 para x, então está em cima de y. Vamos colocar aqui F. G, 3 e 11 meios. São positivos e diferentes, então está só no primeiro quadrante. G. H, 1, ponto e vírgula, menos 3,2. Olha, o primeiro positivo e o segundo negativo, quer dizer que está no quarto quadrante. Então, aqui nós vamos localizar o ponto H. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto H, que usou ponto e vírgula. Por quê? Porque como o número é decimal, nós temos aí 3,2, então poderia gerar uma dúvida, essa questão de vírgula, depois vírgula de novo. Então, quando a gente vai montar um par ordenado e usar um número decimal, então, para separar o valor de x e de y, a gente não vai usar vírgula, e sim o ponto e vírgula. Ok? Depois, o ponto I, menos 3 meios e menos 3 meios. Ambos negativos, terceiro quadrante. Esse é o ponto I. Porém, como são dois valores exatamente iguais, quer dizer que está em cima da reta bissetriz. J, 0 e π. Olha, o valor de x é igual a 0, então está em cima do eixo y. Então, vamos colocar aqui também o ponto J. Menos 1/3 e 0. Olha, zerou para y, então quer dizer que está em cima do eixo x. Então, aqui a gente coloca o ponto K. E por último, o ponto L, que é menos 4 e 2. São valores diferentes, não tem nenhum igual a 0. Então, está em algum quadrante. Qual deles? Menos 4 para x, então está à esquerda, certo? E o y positivo, então está à esquerda na parte de cima, ou seja, esquerda, segundo quadrante, né? Então, aqui nós vamos colocar o ponto L, aqui no segundo quadrante. Ok? E assim, a gente termina a questão 10. Bem, o exercício 11 pede para vocês determinarem o sinal do produto das coordenadas de um ponto, sendo que esse ponto está localizado aqui em um desses lugares, certo? Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o valor de x e o valor de y e multiplicar e dizer qual é o sinal do produto. Bem, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós temos que tanto o valor de x quanto o valor de y são positivos. Então, se você vai pegar um número positivo e vai multiplicar por outro número positivo, você vai ter um resultado positivo, certo? Bissetriz 2,4. O que acontece na bissetriz 2,4? Você tem dois números iguais, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, quando você for multiplicar um positivo com um número negativo, você vai ter sinal de menos, certo? No terceiro quadrante, qual a característica do terceiro quadrante? Um valor positivo, desculpa, valor negativo para x e valor negativo para y. Então, quando você for multiplicar esses dois números, não importa quais são eles, que a gente está focado aqui é no sinal.
Você vai pegar um número negativo vezes outro número negativo, então você vai ter um resultado positivo. E quando estiver no eixo das ordenadas? Pessoal, o eixo das ordenadas é o eixo Y, tá bom? Mas o que a gente vai concluir aqui para o eixo das ordenadas, também a gente concluiria para o eixo das abscissas, que é o eixo X. Agora, o que acontece no eixo das ordenadas? Você tem um valor para X, que é igual a 0. E você tem um valor qualquer para Y, que pode ser positivo ou negativo. Então, quando você multiplicar esses dois números, que são as coordenadas do ponto, você vai multiplicar um deles por 0. Então, o resultado vai ser sempre nulo. Então, aqui a gente não vai colocar nem que é positivo e nem que é negativo. Você vai ter um resultado nulo, sempre vai dar 0. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais uma correção, tá aí a tarefa 4, né, corrigida. E eu desejo a vocês bons estudos, certo? Forte abraço.